Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. Que Deus abençoe a todos. E como eu havia dito, né? A gente chegou então nesta noite para fazer a segunda aula a respeito da assídia, né? O vírus que mata o amor. Então, olha só, o livro que a gente está trabalhando, você vai ver ele invertido aí porque eu estou usando a câmera frontal do computador, é esse daqui, né? Assídia, o vírus que mata o amor, desse santo da igreja aqui chamado São Gaspar Bertone. É um livro da editora Paulus, né? Aqui embaixo aqui o símbolozinho da Paulus. Então, para você que mora aí em Campo Grande, pode estar adquirindo esse livro lá com o Flávio lá, o Joia, que é o gerente da livraria, ou com um dos meninos ou das meninas que tá trabalhando lá, tá ok? Esse livro aqui, ele custa R$29, tá bom? Na realidade, ele é um retiro espiritual que o padre Gaspar Bertone aplicou para os acólitos, né, de um seminário, e ele vem sendo usado, então, até os dias de hoje. Então, é da linha da espiritualidade da Paulus. É um livro bom? Não, é um livro excelente, tá bom? Então, se você quiser adquirir, tá aqui, Assídia, Vírus que Mata o Amor, da editora Paulus. Então, segunda-feira eu fiz o primeiro vídeo, e no primeiro vídeo a gente fez aquela introdução, foi um vídeo bastante extenso, e eu prometo para vocês que hoje não vai ser tão extenso assim, até porque o capítulo também é bem curto, né? Então, nós queremos consagrar esse momento, essa hora agora, rezando debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Você que está assistindo, né? Eu queria que você fosse curtindo e já compartilhando aí com outras pessoas, para a gente estar aumentando aí o número de pessoas que possam estar vendo ao vivo, e também depois pode estar compartilhando para as pessoas que vão assistir na página do Facebook ou no canal do YouTube, que eu vou estar passando para vocês aí, tá ok? Vou repetir algo que eu disse na primeira aula, dizendo que nós não estamos aqui para gerar informação. Informação, o Facebook já tem, as redes sociais já tem, todos os jornais já prestam esse serviço de informação. O que nós queremos trabalhar nessas videoaulas aqui é a formação, tá joia? Então, você que tem o Catecismo da Igreja, no parágrafo 20, 94, vai falar para nós que a assídia, ou também chamada de preguiça espiritual, ela chega a recusar até a própria alegria que vem de Deus e a ter horror à bondade, ao bem divino. Então, olha só, a assídia nos leva a recusar, toda a alegria que vem de Deus e também nos leva a ter um terror, uma aversão a toda bondade, a todo bem, divino que Deus quer derramar, que Deus quer nos dar, que Deus quer colocar no nosso coração. Então, algo que a gente tem que deixar assim bem claro, tá? É que a assídia é um pecado, É um pecado. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela vem dizer para nós que o pecado, ele leva à morte, ele gera a morte, dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, algo que você precisa ter dentro do teu coração é isso. Então, na primeira aula, a gente falou algumas coisas a respeito de Paulo, sobre muitas vezes a gente deixar de fazer o bem, a gente, quando chega o tempo de fazer o bem, a gente acaba não fazendo, vai se tornando uma pessoa ociosa, uma pessoa lenta, E nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós então abrimos, uma grande porta, uma imensa porta mesmo, já que para que a assídia possa entrar dentro do nosso coração
fazer morada dentro do nosso coração e ela possa ir até nos matando aos poucos, tá joia? Então, olha só, nós queremos, assim, também deixar bem claro que cada aula, se você perdeu a primeira, tá aí no meu Facebook, e esse final de semana eu vou estar disponibilizando também no canal do YouTube, cada aula, ela tem uma finalidade, né? E essas finalidades eu queria que você colocasse em prática, né? O livro tem essa metodologia, essa pedagogia, essa dinâmica, né? De trazer aquilo que foi colocado no capítulo anterior e nos questionar se nós colocamos em prática aquilo que Deus realmente pediu para nós, né? O que é que você colocou na aula anterior? Assista lá ela, porque ela ficou até um pouco extensa por causa da introdução, né? E assista, tente colocar aquilo em prática, tenta adquirir o livro, e eu tenho certeza que vai ajudar você bastante, tá joia? O livro Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, vai dizer que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, tá joia? Nós temos que odiar essa preguiça espiritual, nós temos que odiar, né? Ou seja, nós temos que ter aversão a essa preguiça espiritual, né? Que ela muitas vezes quer brotar dentro do nosso coração. Nós temos que lutar contra ela, nós temos que lutar contra a sua fonte, né? Nós temos que nos posicionar. Um grande posicionamento que, na realidade, você precisa ter, certo? Então, olha só, nesse capítulo, que ele é bem curto, né? O que é assídia? Nós já falamos, um dos pecados capitais, é a preguiça, né? Ela não é bem a preguiça, Santo Tomás fala isso, como eu coloquei na primeira aula, né? Então, olha só, vai colocar assim, assídia é uma tristeza, um enfado, certo? Um cansaço, um torpor da mente, como se você ficasse como que anestesiado, né? Você sente a fraqueza, né, de ânimo, ou seja, fraqueza na alma, né? Ânimo é a vida da alma, então você sente essa fraqueza nessa vida, que afasta, né, a vontade de fazer ou de começar alguma obra. E a gente vê isso muito hoje no meio da juventude, pessoas dentro da igreja, né, pessoas de caminhada, pessoas que estão iniciando, a gente vê como as pessoas têm preguiça, né, como as pessoas são assidiosas, e aí depois vai continuar assim, isso acontece justamente nas coisas espirituais, nas quais estão apoiadas a honra de Deus e a salvação do próximo. Então, é uma artimanha do demônio para afligir você, para que você pare e para que você não ajude o outro e não faça aquilo que tem que ser feito. Né? Uma pessoa preguiçosa, ela não faz absolutamente nada. Né? Então, a assídia se contrapõe à alegria espiritual. Ou seja, ela é contrária, que nasce do amor e se compraz somente em Deus e nas coisas divinas. Então, o contrário da alegria é a assídia. O contrário da alegria também pode ser a preguiça, né? Assim nós podemos, então, colocar. E aí, o livro traz para nós, é muito interessante, quais são as filhas da preguiça. E aí, então, nós temos aqui São Gregório Magno, né, Papa, que vai dizer para nós assim, uma das primeiras filhas da assídia são a malícia, né? Isso é o enfado, o cansaço pelos bens espirituais. E aí depois ele vai colocar a irascibilidade, né? Que é a indignação contra quem a encaminha ou procura persuadir a fazer o bem, né? Depois, o terceiro ponto que ele vai colocar para nós é o medo, né? Para o qual não se aceitam, certo? Os remédios indicados, ou seja, aquilo que as pessoas chegam e falam para você, aquilo que as pessoas pedem para você, até mesmo seu diretor espiritual, o padre, o seu confessor, né? Muitas vezes pede para você, você acaba não fazendo, por preguiça, por esse torpor da mente, né? Esse cansaço mental, essa preguiça mental, essa lentidão mental
que você muitas vezes é afligido e até talvez venha passando o desespero. A pessoa assidiosa, ela se desespera. A pessoa assidiosa, ela passa por um vale de desânimo, que ela acha impossível, muitas vezes, atingir o fim. E então não se empenha nas mínimas coisas, nas coisas mais pequenas, né? Ela se dá por vencida antes de começar, se dar por vencida antes de iniciar alguma coisa, certo? Ele coloca também aqui a indolência, a joia, a fadiga, o cansaço, né? Em observar os preceitos. Então, assim, é o relaxismo, não é verdade? As pessoas não levam as coisas a sério. E eu não sei se você percebeu, mas aqui são portas que vão se abrindo e levando a pessoa a uma profunda depressão, que é a total ausência de Deus também na sua vida. A evasão para as coisas ilícitas, certo? Ou seja, que a evasão, ela corre, né? Ela se declina, ela se debruça, ela começa a procurar as coisas que são ilícitas, certo? Ela se afasta das coisas espirituais, e depois ela surge, então, no coração dela o tédio, na cabeça dela surge o tédio, e ela se entrega aos prazeres do sentido e aos prazeres do mundo. E aí, então, as pessoas, infelizmente, elas vão morrendo, né? Arrefecendo, e elas também vão morrendo, que é uma tristeza muito grande, né, de coração. A estas se podem relacionar todas as outras manifestações. Aí vai dizer assim, a manifestação da tepidez, a manifestação da busca dos prazeres, a sonolência, a ociosidade, o contínuo adiamento da conversão. A pessoa sabe que tem que mudar, ela sabe que precisa mudar, que ela necessita mudar, né? Ela tem que buscar essa conversão dia a dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante, mas ela, infelizmente, nas batalhas e nas lutas, ela acaba se dando por vencida, tá? E ela também adia todo o início da bondade, tudo que ela tem que fazer de bom, certo? E aí vai dizer também aqui que ela começa a ser uma pessoa a caminhar com lentidão, né, em prosseguir uma obra que começa, ela começa as coisas e ela nunca consegue terminar um livro, uma faculdade, alguma coisa que seja, a negligência no empenho, né, a preguiça, o relaxismo de se empenhar, e que as coisas sejam feitas bem ou mal, pouco importa, né, desde que se livre do peso e também do cansaço. Então, é fazer por fazer, para se livrar daquele peso, do cansaço, né, daquela cobrança. Ela abolia o desânimo, certo? Que faz ir de mal a pior, de solução ou porta-se ela totalmente sem controle, tá? Descuido ou superficialidade, isso deixa de cuidar, né, de si mesmo, das pessoas, das coisas temporais, ela se torna uma pessoa totalmente, então, desleixada, né? É o que está colocando aqui, e indolente. E aí vai dizer assim para nós, isto né? Ela prefere ficar no estado em que ela está, na miséria, na situação que ela está espiritual ali falando, para não se empenhar. Então, olha só, falta de uma profunda vida de oração, uma grande secura espiritual, um cansaço da vida, que surge de um longo descontentamento em fazer o bem. E ela, então, vai carregando dentro dela também uma amargura, porque essa amargura, ela foi gerada por causa da tristeza. E aí, depois, ela vai, então, tendo aquele desatino mental, certo? A dificuldade de raciocinar, ou pensa também, acaba pensando muito rápido, né? A pessoa, ela desperta dentro dela um desejo de falar, uma tagarelice, né, excessiva, uma curiosidade e uma inquietação do corpo,
e também da mente. Não para de pensar, não para de se mexer, não para de se chacoalhar, né? Tudo por causa desse pecado. E aí vai dizer assim, que a malícia está ligada à tristeza, ou à falta de alegria no serviço divino, né? Então, aquele desejo, aquela vontade, aquela alegria de estar, de permanecer, de ficar com Deus, ela vai então sumindo, né? Eu não tenho mais a vontade de ir ao grupo de oração, não tenho mais vontade de ir à missa, não tenho mais vontade de me confessar, não tenho mais vontade de fazer uma novena, de rezar o terço, de ler a palavra de Deus, né? A irascibilidade, a amargura, né? Ao medo, a busca dos prazeres, né? O adiamento de tudo, a lentidão, ao desespero, o enfado, então, da vida, vai se cansando de tudo aquilo, e aí a pessoa entra num desejo até muitas vezes de se suicidar, tirar sua própria vida, né? Ao desânimo também, dentro do desânimo, a sonolência, né? A preguiça, o descuido, a superficialidade e a negligência das coisas, certo? Muitas vezes também a curiosidade, né? Que vai entrando dentro do coração da pessoa. Tudo isso, então, o santo vai colocando para nós, né? Quais são, então, as origens e as consequências, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer dentro do nosso coração, muitas vezes, é a soberba, né? Porque a gente vai se tornando negligente, né? Nós queremos uma série rápida, nós nos tornamos muitas vezes insensíveis, né? Com as pessoas que caminham, com as situações que vão acontecendo, né? E aí nós entramos dentro de um conceito até de desobediência, porque nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, da nossa forma e do nosso jeito, né? Então a origem do mal, São Gaspar coloca que é a soberba, né? E o último passo disso, quando nós entramos na soberba, passamos por uma negligência, é a desobediência. Tá joia? A gente então começa a viver, né, o amor próprio. E a gente vai diminuindo dentro de nós o amor de Deus, né? O amor que temos por Deus, o amor que Deus tem por nós. A gente vai se blindando, certo? Porque a gente vai negligenciando. E a negligência, ela não sabe amar, né? E ela não busca o amor no bem maior, que é também o próprio Deus. Então a gente vai se sentindo fraco, até chegar a um ponto de desprezar a Deus por completo. Depois vai colocar para nós também que a gente vai, por causa disso, algumas manifestações vão acontecendo dentro de nós, né? A acidez, né? A negligência, o pouco amor ao bem, pouco amor pelas pessoas, pelo próximo, perda da vigilância sobre o coração, né? A negligência na guarda do coração, a dissipação da mente, a mente divaga, não se firma nas coisas, não existe quando você às vezes até tenta rezar, né? Fazer um exercício mental, você não consegue, certo? A perda da vigilância sobre o sentido do corpo, a gente vai se distraindo, né, com as coisas, falta de cuidado, de prudência, né? Uma coisa é cair por fragilidade, outra coisa é cair por prudência ou por negligência. Errar, então, por fragilidade é uma coisa. Agora, porque você foi imprudente, porque você foi negligente, né? Então, a fragilidade pode ser útil, a humildade. E a segunda, ao contrário, ela é danosíssima. Ela acaba, então, prejudicando a alma. Quando você é frágil, se volta para Deus, louvado seja Deus por isso, na sua fragilidade, no seu erro. Agora, quando, infelizmente, né, você entra dentro da sua soberba, da sua arrogância, então vai faltar prudência e você vai realmente negligenciar as coisas de Deus. Olha só que inteligente, né? A negligência na vida de piedade e no conservar a ordem do empenho, negligência no fugir do mundo e das suas preocupações, e também a negligência na oração, desânimo, descuidar das pequenas faltas e da grande ascese, ou seja, da busca de Deus, dessa subida, né? Nós então caímos nas distrações, né? E então surge uma falsa luz ou um brilho, né, dos modelos profanos e seculares, que então tiram o nosso foco, né? A perda
do espírito religioso. Tudo isso a assídia vai causando dentro de nós, a curiosidade, né? As coisas que não devemos ter curiosidade. E, por último, coloca o mergulho nos prazeres carnais. E aqui pode ser dentro da área da sexualidade, pode ser dentro da área da inveja, tudo aquilo que a carne anseia, deseja, né? Não é só pela questão pornográfica, mas também pelas coisas materiais. A gente acaba caindo nessa situação, tá joia? E aí, então, no final diz assim, o ímpio, ele então chega ao fundo e acaba desprezando a todos, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, né? O livrinho vai dizer assim, na página 34. Senhor, eu declaro que, lendo as manifestações da assídia na minha vida, eu estou sentindo como quando ouço um médico que vai me colocando o diagnóstico, então, das coisas, me falando sobre algumas doenças. E parece, então, Senhor, que essa é a minha fotografia. Eu estou me vendo diante de tudo aquilo que foi dito, que foi falado, que São Gaspar Bertone colocou para nós. Portanto, o meu amor está se esfriando, Senhor, velozmente. Declare isso no seu coração. Se me acostumo ao frio e não esboço reação, eu vou morrer congelado. Você está ouvindo, irmão? Você se acostumar com essa frieza espiritual, você vai morrer congelado. E aí depois vai dizer assim, os pés, as mãos, o nariz se congelam, surge então a gangrena, o frio sobe até o coração, e aí então nós seremos despachados. Uma coisa então eu te peço, Senhor, por favor, cura os meus olhos com o teu colírio. Aquele colírio lá do livro do Apocalipse, no capítulo 3, né? Faz-me compreender o meu real estado de saúde. Faça uma análise de consciência, né? E aí, que eu não me atemorize com as minhas misérias e que eu encontre motivação e força para me curar. E faz-me sarar por ti, Jesus, somente por ti. Suplico-te, Senhor, une-me a ti, me aquece, e a circulação recomeçará a fluir normalmente. Amém? Comece então a sua cura, né, nesse momento agora. Faça todas as coisas que você for fazer, faça por amor, com a graça de Deus, né? E cumpre bem aquilo que você está fazendo. Faça as coisas então por fazer. Tá joia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então eu queria dizer que esse vídeo ele vai ficar disponível na página do Facebook e depois, esse final de semana, Deus quiser, eu vou estar disponibilizando ele no meu canal do YouTube lá, Jairo Botina de Fogo, tá? Algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagens, tanto no WhatsApp como no Messenger, perguntando, né, a respeito do Apoia-se, que é o link que eu tenho aí, se você olhar o vídeo, no final, agora, acho que dá para você ver, tá? Apoia-se/Jairo Botina de Fogo, né? Coloquei isso daí porque eu estava na vida missionária, estava com uma agenda até razoável, de repente os retiros, os eventos começaram a enfraquecer um pouco, né, os encontros, grupos de oração, e pela graça de Deus o Senhor me providenciou um trabalho, um emprego, mas ficaram algumas dívidas para trás ainda, né? Ficaram algumas coisas a serem pagas. Então, esse vídeo também ele vai estar disponível lá nesse site, no Apoia-se, e lá nesse site, quando você entra, Apoia-se, né, se você digitar lá Apoia-se, né, e se você clicar no link ali, Apoia-se, aí vai estar /Jairo Botina de Fogo lá, você vai ver que se você sentir no seu coração de querer doar alguma coisa, e aqui no caso financeiramente, o link está lá disponível. Eu queria já agradecer a Deus pelas pessoas que já doaram, pelas pessoas que, né,
e já me ajudaram, fizeram a sua transferência lá, e a gente tem algumas metas lá a ser cumpridas, e uma delas é que se você fizer uma doação, lá tem o valor estipulado, né? A gente vai estar entregando para você aqui esse livro, tá bom? Assídia, o vírus que mata o amor, desse santo da igreja aqui, São Gaspar Bertone. Bom, Deus abençoe você, fique na paz de Jesus e no amor de Maria. Rezemos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Jesus, amor de Maria, Deus abençoe. Fogo do Espírito Santo na sua alma. Amém? Deus abençoe, viu? Fique com Deus.